A paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Estamos num número reduzido, em parte por causa da caminhada. Algumas pessoas me ligaram perguntando o que eu acho da caminhada. A gente tem que primeiramente entender que é uma coisa ou é de Deus ou é do homem. Nós não temos como ter gerência em relação a isso. Já vi muitas situações em que Deus, ele dá um comando e as pessoas agem e gera escândalo no meio das pessoas. Nós sabemos também que os homens utilizam de toda forma de tentar atrair atenção para eles. Sempre que você vê algo como isso que está acontecendo, inclusive o Alice não conseguiu vir por causa disso, está lá lotado, a Esther está atrasada também por causa disso. A gente tem que sempre pensar qual é a finalidade maior. Que tem uma finalidade sim, a gente vê a marcha para Diretas Já, a gente vê a marcha gay na Paulista, a marcha para Jesus. Então, às vezes, algumas coisas como essa, elas aparecem para que as pessoas as despertem. Porque o ser humano, ele vive muitas vezes dentro de uma bolha e ele não consegue enxergar algumas coisas, a menos que ela tome algum tipo de vulto. Por isso que quando tem um jogo e o cara solta fogos, ele está alertando as pessoas, olha, o meu time fez um gol, é importante. Então, quando nós olhamos para esses tipos de manifestação, a primeira coisa que a gente tem que olhar para mim, aquilo vem de Deus? Não para a pessoa que idealizou, ou para a pessoa que está participando. Para mim, ele é viável? O Moisés me ligou essa semana e perguntando, eu falei, para mim não é viável. Eu entendo que as reuniões desse porte não vão fazer nenhum tipo de efeito no mundo espiritual. Eu não participaria, não vejo uma motivação em você caminhar e fazer isso. Tanto que quando nós vemos pessoas dentro do catolicismo romano fazendo a sua peregrinação com a cruz nas costas até Aparecida, nós criticamos. Por que aquilo é inválido e aquilo que eu estou fazendo é válido? Então, tudo que nós passamos, nós temos que sempre mensurar. Por que eu trouxe esse assunto? Porque nós estamos falando de desperdício. Desperdício de coisas que não são materiais. Então, nós falamos na semana passada sobre o desperdício das pessoas que não oram. Nós falamos sobre desperdício numa adoração que não é bíblica e é profana. E isso, se você não tem uma direção muito clara do Senhor, também é desperdício. A gente vê muitos movimentos, nós vemos muitos movimentos dentro das igrejas. Falava também em relação com Moisés, em relação a lutas, por exemplo. Eu nunca, a menos que Deus me dê uma direção muito clara, nunca usaria o templo, o salão de templo, onde nós adoramos ao Senhor, para colocar aqui um monte de borracha no chão para a gente treinar a luta. Não vejo isso, entendeu? Eu não vejo isso como algo cristão. Mas tem pastores que recebem a direção e vão dar conta, seja de fazer ou não fazer. Então, o desperdício, ele tem a ver com o cérebro, com você raciocinar e você pensar em relação a todas as coisas. Tanto você reputar uma coisa como desperdício, ela não sendo, é erro, como você fazer o contrário também é erro. É por isso que todas as coisas nós temos que colocar aos pés do Senhor. Isso vale a pena? Isso realmente vale a pena? Estava vendo uma série, acho que foi na sexta-feira, no hospital, e a história era que um casal estava andando de carro e estavam discutindo por algum motivo qualquer, e um cara de uma moto perdeu o controle, entrou na lateral dos caras, pum, o cara morreu. E aquele rapaz, ele teve uma série de dificuldades e quase que ficou paraplégico, e a esposa foi para a UTI, estava sendo operada, e ele falou assim, eu quero que você faça um vídeo meu. E ele falava, pedindo desculpas para a esposa, por causa da discussão, por causa da briga, ele falou assim, em momentos como esse, em que a gente vê como a gente desperdiça tempo. Porque o tempo não volta. As coisas que passaram não voltam, não tem como você voltar, e isso é desperdício. E aí o tema, dentro dessa questão de desperdícios não materiais, é algo que nós estamos trabalhando em paralelo no culto noturno. Então Deus realmente quer falar com as pessoas, quer falar conosco que estamos aqui presenciais, quer falar com você na internet a respeito dos nossos tesouros.
Mateus capítulo 6, 19 a 21. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, 19 e 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a caça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde a caça e a ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam e roubam. E quando está o teu tesouro, estará também o teu coração. Esse tema do desperdício ele tem muito a ver com essa questão do tesouro. O que é importante? O importante são os recursos materiais, são os bens, é o lazer. O que é importante? Jesus ele vem falando sobre essa dificuldade porque as pessoas elas gostam de acumular tesouros na terra. Não há problema nenhum, já falamos inclusive no culto, quando nós meditamos nesse texto, que não há problema nenhum você ter uma reserva, não há problema nenhum em você fazer planos, e não há problema. O problema é que se você colocar a tua esperança naquilo, você colocar toda a sua força e energia para juntar aquilo. A gente vê bastante isso com casais que querem casar. A pessoa fala assim, olha, quando eu passar na faculdade, aí eu caso. Ou quando eu juntar tal valor, eu caso. E aí as pessoas acabam não fazendo nada. Você deixar de fazer coisas porque você está fazendo planos para o futuro, você deixa de viver o mais importante que é o seu dia. Aquele dia que você está vivendo, que você não sabe se o teu cônjuge, se o teu parente, ele vai estar com você naquele próximo dia para poder desfrutar disso. A gente vê histórias dentro dos filmes de Hollywood, em que a pessoa ela junta e acaba deixando para outro usar, para outro fazer, e aí ele mesmo não aproveita. Vive uma vida amargurada, vive uma vida sem alegria, sem prazer, e não faz aquilo que deveria fazer. Jesus fala muito sobre riqueza. A parábola que nós examinamos toca levemente na questão. Nesse texto de Mateus 6, 19 e 21, há dois motivos para não acumular tesouros na terra, ambos enraizados na teologia do desperdício. Primeiro, os tesouros empilhados na terra sofrem desgastes e perdas. E aí ele coloca a questão de traças, ferrugem e ladrões. Você junta, alguém vem e leva. Você junta, compra algo e aquilo ali é roubado, é subtraído. Há o desgaste. Se você comprar um carro zero por 20 mil, 20 mil você não compra, mas você comprar um carro por 50 mil lá na concessionária, quando você tirou ele já não está valendo 50, está valendo 40, 42, 43, você já perdeu. E a gente tem que começar a entender que o nosso esforço ele tem que ser direcionado para coisas que realmente glorifiquem a Deus e também nos tragam alegria e prazer. Porque senão aquilo que você granjeou com tanto esforço, ele vai ser jogado fora e vai ser desperdiçado. Não vai ser feito para nada. Se Jesus tivesse pregado esse sermão hoje, talvez ele tivesse falado sobre a desvalorização da moeda, sobre planos econômicos, sobre crise asiática, sobre hoje a guerra lá quase guerra da Groenlândia, em que os Estados Unidos ele acordou dizendo que aquele lugar é dele, e que ele quer para ele, porque lá tem minérios. Ou vocês fazem isso, ou eu faço aquilo. Olha, tanta coisa em relação a coisas materiais. A insegurança de tesouros faz parte do mundo que pensa que o maior dos valores é a riqueza material. Se você põe a sua confiança em recursos financeiros, você vai quebrar a sua cara. Você vai deixar de viver o melhor com aqueles que são seus. Você deixa de abençoar vidas, porque você fica preocupado com aquilo. Nós vamos trabalhar bastante a questão da ansiedade à noite. Por que andais ansiosos? E nós andamos ansiosos porque nós não cremos no Senhor. Nós temos essa confiança velada pela metade, como se Deus ele fosse provedor em parte, e às vezes não. Eu preciso dar uma ajudinha ou não, e desse pensamento, a gente acaba acumulando tesouros nos céus para tentar garantir o nosso futuro. Quiçá Deus não faça isso, eu já tenho. Quando a gente vê a figura dos levitas, que era aquele povo da tribo de Levi que servia ao Senhor, ele fala, vocês não vão ter herança, porque a herança sou eu.
E eu fico imaginando, será que aqueles homens acharam isso legal? Ou eles turbaram o coração deles? O que é que passou no coração daqueles homens quando eles não receberam uma terra? Porque você pode ter certeza que alguma coisa passou. Será que eles falaram, poxa, mas será que a gente não tem direito a um terreninho que você quer? E Deus fala, não, eu sou a sua provisão. O chamado pastoral, ele é alicerçado nisso. Eu sou a sua provisão. Não é o dízimo, não é a oferta, não é o trabalho externo, é o Senhor. E a gente tem que colocar o nosso tesouro naquilo que é importante. Ou eu vou direcionar a minha vida para uma coisa que vai me dar uma satisfação material, ou eu vou investir no reino dos céus. O segundo problema é a localização desse tesouro. Porque esse tesouro, aonde ele está localizado, ele mostra onde está o seu coração. A motivação dos avarentos para acumular riqueza não é outra senão o amor ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Primeira Timóteo, capítulo 6, verso 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor do dinheiro. O dinheiro vira uma coisa tão importante que Deus usa na palavra dele a figura do amor. Lá em João 3,16 fala que ele amou ao mundo. Essa palavra ela é pesada, ela é forte. É um amor de você estar disposto a morrer por ela. Está disposto a abrir mão de tudo por ela. E ele fala que o problema do ser humano é o amor do dinheiro. E aí esse amor do dinheiro ele pode ser convertido em qualquer coisa. E a gente tem que sempre trazer à tona o tempo que passou. Ele passou e não volta atrás. A riqueza que se esperava trazer satisfação e segurança é exatamente o contrário. Preocupação e tormento. Tem uma propaganda lá no Prime Video. Estou vendo com a rua lá a televisão, aí aparece lá. O cara está na praia, as crianças brincando, ele com a esposa, guarda-sol, uns drinks, uma porçãozinha ali. E ele tinha que estar livre, leve, solto, se divertindo. E aí ele fala, minha casa está sozinha. Será que algum ladrão vai entrar? Será que aquela televisão vai ser roubada? Em vez de ele estar aproveitando aquele momento, o que acontece? Ele está preocupado com outra coisa. Porque o coração dele está voltado por quê? Por dinheiro. Você deixa de aproveitar momentos porque você está preocupado, você está ocupado previamente, você tem uma ocupação que ela é lícita e você se preocupa com ela. Olha, algo que pode acontecer, eu vou tentar. Você não consegue. A palavra de Deus diz que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça. Um passarinho não morre. Nada acontece fora do domínio do Senhor. Nós tendemos a dividir as coisas entre coisas boas que Deus cuida e coisas más que Deus não consegue cuidar, mas isso é um engano que nós já trabalhamos muito, não existe essa condição. Deus ele está no controle de todas as coisas, mesmo que a gente não entenda casos, situações e ocasiões em que para nós aquela ocasião ela perdeu o controle, mas Deus está no controle de todas as coisas. Então se você coloca a sua riqueza, o teu coração na tua riqueza, o que vai acontecer é que você vai ter preocupação. Aquele carro bonito que poderia te dar uma alegria, você está preocupado. Será que aquele carro vai ser roubado? Será que ele vai ser arriscado? Eu lembro que em 1900 e bolinha, morava aqui em Brasília, ele comprou um Passat laranja. Havia um laranja e um azul clarinho dessa cor aqui. Eram duas cores. E era o carro do momento. E ele comprou o Passat laranja, ele parou lá não sei se era as Açores, a Norte, parou lá no prédio, a gente morava nesses condomíniozinhos, prédiozinho. Quando ele abriu a janela para ver o carro dele, fruto do trabalho dele, o cara tinha feito um X com a chave assim de fenda, ó, assim no teto e na lateral. Ele colocou o amor naquilo ali, aquilo ele acabou a vida dele naquele momento, porque o coração dele estava naquele carro. Percebe-se que o efeito de ambicionar riquezas acaba no desperdício.
Não é que você não tem que ser próspero. Não é isso. Não é que você tem que estar sentado e esperar que Deus mande, e se Ele quiser, Ele manda, como Ele já mandou no deserto para o pessoal lá, o maná, e as codornizes e tudo mais. Não é esse o ponto. Mas você não pode ficar ambicionando cada vez mais. Eu tenho isso, eu quero mais aquilo. Eu tenho isso e aquilo, eu quero um terceiro. Eu quero um quarto, eu quero um quinto. Porque se você entra nessa dinâmica, você não vai nunca conseguir gozar daquilo que você já construiu. E as pessoas, elas vivem nessa condição. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu não estou satisfeito, eu não tenho nada para comer, aí eu como o ovo, aí daqui a pouco eu quero bife, aí o bife eu quero um bife melhor, aí eu quero um camarão, aí eu quero uma lagosta, e a pessoa nunca está satisfeita porque ela quer sempre mais, e isso chama-se ambição. Para acumular riquezas verdadeiras e imperdíveis, deve-se investir no céu. No céu não há a possibilidade daquilo ser subtraído de você. A palavra de Deus diz que Ele é fiel e poderoso para guardar o nosso depósito, a nossa fé, até aquele dia. Você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Não há nada que possa te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nem a morte, nem a doença, nem a enfermidade, nem a falta de dinheiro, nem os animais, nem os seres celestiais, angelicais, demoníacos, nada. Ou seja, é um investimento seguro. E não é um investimento seguro como a poupança que dá 0,5% ao ano. Não, ela dá 1000%. É um investimento que dá mais rendimento. E é o mais seguro. Totalmente em contraponto com a economia dos dias de hoje. Você tem um investimento alto, o risco também é alto. Você tem um investimento baixo e o teu rendimento também é baixo. E tudo isso é manipulação do mercado. Em lugar do desperdício que destrói os valores materiais deste mundo, a verdadeira riqueza aguarda todos que investiram no reino dos céus. Então, na quarta-feira, um missionário, entrou em contato comigo e falou: pastor, eu preciso de ajuda. Eu estou com vergonha, mas eu preciso de ajuda. Não tenho o que comer, estou com dificuldade de saúde. Eu falei: quanto você precisa? Pastor, eu estou precisando para esse problema médico aqui, eu estou precisando de R$400. Fui lá na nossa igreja, peguei o dinheiro e mandei para ele. Poxa, mas e se precisar para aluguel? E se precisar para isso? Gente, a gente não pode pensar dessa maneira. O ato da misericórdia, ela sempre é em primeira instância. Tudo que nós juntamos, ele pode ser requisitado pelo rei, pelo dono do ouro e da prata. A gente tem que estar preparado por isso. Às vezes você junta um dinheiro, você tem um propósito, você vai e faz isso, e faz, junta, e aí Deus fala: eu quero que você envie para aquela pessoa. Eu quero que você faça isso. Você fala: poxa, mas eu juntei, mas isso é teu. Será que é nosso? A gente tem que desapegar dessa condição de que o que nós temos é nosso. Porque não é nosso, é do Senhor. E Ele pode requisitar o momento que Ele quiser, e Ele pode abençoar, dobrar, triplicar também quando Ele quiser, se Ele quiser. Os juros são muito altos e os valores eternos quando você investe no reino dos céus. Ninguém pode se imaginar triste um dia na presença de Deus por ter investido no seu reino, porque é melhor estar na casa do Senhor do que em 1000 outros lugares. As pessoas, elas vão para verões na Europa, nos Estados Unidos, vão para lugares mais simples, mais agradáveis. Um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 em outros lugares. É interessante que as Escrituras Sagradas, elas sempre trazem uma resposta direta e clara para as dúvidas do nosso coração. Será que, pensava eu, será que eu saí de São Paulo, alugar minha casa, vender o negócio que eu tinha com a Rosângela e vim aqui para Brasília, é uma decisão sensata? Não. Mas é uma direção que Deus deu? É. Se Ele a obrigação é dele de manter e fazer todas as coisas acontecerem. Se Ele não faz, não sou eu que vou fazer. Não sou eu. Eu tenho que lutar com todas as minhas forças. Tenho que fazer o melhor. Mas o trabalho, a responsabilidade não é minha. A responsabilidade é do Senhor. Certamente o contrário ocorrerá. Muitos lastimarão os pequenos investimentos no reino dos céus. Imagina o dia do Senhor. Quando você estiver lá, e eu estou falando com os salvos, não estou falando com os perdidos.
e você descobrir que o investimento que você fez aqui na terra, para os céus, vai te conceder um galardão pequeno por toda a eternidade. Tá certo que nós vamos ser livres de toda dor, de toda tristeza, mas vai haver diferença entre aquele que serve ao Senhor na terra muito e aquele que serve pouco. Há diferença. Nosso Deus, ele seria insensato em pagar a mesma quantia ou abençoar da mesma maneira uma pessoa como, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, vamos reputar ela como uma cristã, em que ela doa a vida dela para cuidar, lavar a ferida de doentes e passar a vida inteira cuidando de pessoas, como eu e você que somos cristãos de domingo, às vezes leio a Bíblia durante a semana, reunião de oração não participo porque estou sempre ocupado, e aí Deus vai falar para você, espera um pouquinho, qual foi a valia de tudo aquilo? Aquela reserva, aquele dinheiro está lá, você morreu. A figura do rico e Lázaro é muito interessante, em que ele fala, poxa, eu tinha tudo, e agora eu não tenho nada. E o Lázaro, que não tinha nada, ele tem tudo agora. E ele fica lá naquele desespero, poxa, pede para ele molhar o dedo dele no copo d'água e pingar uma gotinha na minha língua. Olha, tudo que ele tinha não vale nada. Lázaro comia das migalhas que caíam ali da mesa do seu Senhor. E aquele homem, ele comia e regalava-se com tudo. A gente tem que pesar nessa condição, desse contraste que vai ocorrer. Quando Deus nos dá mais do que precisamos, certamente Ele está nos testando. Aonde está o coração? Para mim, para você, aonde está o nosso coração? Você está com recurso, está com a tua loja, com o teu empreendimento bombando? O que Deus quer com isso? Será que é você abrir outra loja? Contratar mais funcionários, crescer mais? Eu e Rô conversamos bastante, eu sempre oro para que Deus dê direção em relação a eu como, tu comes, a panificadorinha dela lá, panificadorazinha dela, em que ela poderia crescer, mas será que é vantagem? Será que não é vantagem? O que vai acontecer? Ela vai ganhar dinheiro, vai ter mais dinheiro, vai ter recurso, a gente vai poder ver melhor, mas o que isso vai afetar na nossa vida? O cuidado comigo, o cuidado da Luísa, o cuidado da nossa família, como é que funciona isso? A gente tem que pesar essas coisas, porque Deus, Ele nos testa, nos dando mais. Não é tirando, é nos dando mais. Porque aí Ele vai ver onde está o nosso coração. A gente vê a figura de Abraão. Abraão estava lá com o filhão dele que tinha sido prometido e Deus testa ele. Será que ele me ama mais? Não porque Deus não sabia, mas para que Abraão comece a se olhar e falar assim, espera um pouquinho, eu estou dando mais importância mesmo a um filho do que ao Senhor. Onde está o nosso coração? Desperdiçaremos esses valores em casas de praia, roupas de grife, carros do ano, quando eles poderiam render juros que nos alegarão para sempre nos céus? Não é para você ficar com um carro para sempre. A Rô sempre está falando, poxa, vamos trocar de carro. E eu falo para ela, olha, esse cenário não está dando, não é legal. Se eu entrar num carro novo aqui, entendeu? Eu vou pegar esse recurso que poderia nos dar uma tranquilidade, uma estabilidade, alguma coisa para a gente ter uma vida mais tranquila, e isso vai gerar problema. Porque essa ideia de que casamento sem dinheiro funciona, isso não funciona só na musiquinha lá. Casa debaixo da ponte, isso não funciona. As pessoas, elas têm anseios, a nossa carne, ela grita por desejos sendo atendidos, e quando eles não são, isso gera problemas. Disse um missionário, contigo, ó Deus, não há decepção. Nunca terei necessidade de lamentar que te amei demais, e nunca sacrifiquei nada. Disso não devemos falar quando nos lembramos do grande e maior sacrifício que Jesus deu, quando deixou o trono do Pai nas alturas para dar a si mesmo por nós. Qual é o maior sacrifício que foi feito? Jesus Cristo entregando a sua vida. Será que a luta que eu passo, ela é uma luta comparável ao Senhor? A máxima do aconselhamento bíblico é isso. Você é cristão e você não quer viver o que Cristo viveu? As igrejas, elas batem nessa tecla de que vem para cá que você vai ser próximo, vem para cá que você não tem luta, vem para cá que não tem dificuldade, não existe isso. Cristianismo é dor. Cristianismo é sacrifício. É abrir mão de. É você querer fazer algo e fazer outra coisa. Porque Deus está comandando aquilo. Mas o mundo fala que não. O mundo fala que você tem que investir na tua loja. Deus fala que você tem que investir em coisas celestiais. Fala assim, não é besteira. O mesmo discurso com Adão e Eva é dado para mim e para você nos dias de hoje.
Não vai morrer, não. Não vai ter problema nenhum, não. Vocês vão ser como Deus. E a gente compra essa ideia. E a gente coloca a nossa vida financeira e profissional na frente de todas as outras coisas. O desperdício da vida não seria deixar de usar dinheiro, capacidade, tempo, conhecimento e benefício de outros para que o retorno glorifique o doador de tudo que demos para dar? Será que o sacrifício, ou melhor, o desperdício maior, não é você deixar de usar suas habilidades para o reino de Deus? Será? Será que Deus ele é louco o suficiente de comissionar você para fazer algo e ele não te dá condições para fazer? Sempre eu bato na tecla com o André a respeito do negócio de evangelismo dele, que quando ele chegou aqui na igreja, ele falava das coisas, e eu falo assim, aonde está isso? De vez em quando ele liga para mim e tal, não com a frequência que ele falava, mas aonde está isso? Será que, se a gente não nos dedicarmos àquilo que Deus realmente comanda que a gente faça, as outras coisas elas não são acrescentadas? Porque a palavra de Deus diz isso. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais, as coisas que são necessárias, basicamente comer e vestir. Entendo que comer e vestir estejais satisfeitos. Ele vai te alimentar, ele vai cuidar de você. Mas se você não está preocupado com as coisas dos céus, e você fala, Deus, pode deixar que eu pilote, ele olha e fala para você, tudo bem, pode ir. Aí depois você volta, todo tristinho com o rabinho entre as pernas, porque você não conseguiu o intento. Porque o único caminho a Deus é Jesus Cristo. Deu alarme? Alarme por quê? Para você acordar? O coração de Deus deve se entristecer ao ver a motivação que emana de muitos púlpitos, dos microfones, emissoras de rádio e televisão, dando a entender aos ouvintes que devem contribuir generosamente porque Deus devolve o bem só nessa vida. É o discurso que a maioria das igrejas tem. Tem até uma musiquinha, e não é, ela é bíblica, entendeu? Mas os caras usam fora do contexto. Deus te devolverá, muito grande, sacudida, recalcada e abundante. E aí a pessoa ela acha que a vida dela é trazer, abençoar a igreja. Não, faz parte. Quando eu falo para você do alimento, quando eu falo para você do dízimo e de oferta, isso aí são coisas bíblicas. Beleza, mas isso não é o foco principal, em especial, você fazer isso para receber algo em troca, que é o que as igrejas fazem. Venha subir o monte. Há problema de você subir o monte? Não. Venha ser um legendário, soba o monte. Há problema? Não há problema. Mas você vem subir o monte porque aí você vai encontrar Deus, ou seja, sacrifício, e aí a gente volta para a caminhada. Será que o sacrifício de pessoas caminhando quilômetros na chuva vai atrair Deus? Será que é realmente o propósito de Deus? Ele fala sobre sacrifício nas Escrituras Sagradas? Em que nós temos que fazer sacrifício? Não. Entenda que o jejum é um sacrifício comandado por Deus, não como uma ordenança. Por isso que eu falo, cada situação que é pontuada, a gente tem que ter o discernimento de buscar de Deus se realmente aquilo é para nós ou não é para nós. Mas as igrejas, elas estão gritando nos altos tambores, dizendo... Dê mais, dê 100, dê 100, dê 1000, olha, eu vou levantar 5 pessoas com 1 milhão aqui, e as pessoas elas vão porque elas têm esse compromisso. Eu dou 1000 e recebo 1 milhão. Poxa, legal essa matemática. Mas Deus não fala isso na palavra dele. A única conclusão a que o crente que negocia com Deus pode chegar é que ele está mais interessado em melhorar a condição dos seus filhos nessa vida do que na vindoura. Será que Deus está mais preocupado com a sua vida aqui ou na glória? Será que ele está preocupado em você viver os seus 90 anos aqui nessa terra regalado ou viver na eternidade regalado? Quando nós temos os nossos recursos e nós investimos, nós procuramos os melhores retornos, mas quando nós pensamos na vida terrena, nós não fazemos isso. Eu invisto em tudo, menos na eternidade. Eu quero ter o carro melhor, eu quero ter a casa melhor, eu quero conhecer os 4 continentes, quero ter o meu passaporte todo carimbado com todos os países... E na glória. E aí as pessoas elas vendem essa ideia como se Deus estivesse preocupado realmente com a sua vida aqui. Ele não está. Ele fala para você que ele vai te dar o que é necessário. Porque você está trilhando. É como quando você está viajando. Você vai viajar, você não leva a geladeira, você não leva o fogão, você não leva todo o seu guarda-roupa. Você vai lá, pega a sua malinha, você vai viajar de avião, tá lá. Malinha de 10 quilos,
É aquilo ali que a companhia te dá e você coloca lá, bom, pera um pouquinho, eu vou ficar 3 dias, eu preciso, como homem, 3 cuecas, eu preciso de 2, 3 pares de meia, eu preciso de um chinelo, eu preciso de um tênis, preciso de um sapato, preciso de umas camisetas, tal, mas você não vai levar 50 camisetas, você não vai precisar. Você sabe o que você precisa para aquela jornada. É exatamente o que Deus fala em relação à nossa jornada aqui na terra. 1 Pedro, nós já meditamos sobre isso, fala que nós somos peregrinos nessa terra. Então nós temos que levar a bagagem que é necessária para a nossa caminhada. Será que você precisa de uma bagagem muito maior? Mesmo aqueles filmes, ou quando a mulher ela vai levar a viagem, ela pega aquela mala muito maior, ela não leva todas as suas roupas. Não leva. É aquela brincadeira que eu fiz na semana passada, em que a Rô fala, pô, vamos mudar no mato. Eu falei, será que vai caber todas as coisas que tem nos armários? Mas será que ela vai levar todas as roupas dela para viajar? Não vai, ela seleciona. É isso que nós temos que fazer. É isso que Deus fala para a gente fazer. Selecionar o que nós estamos fazendo nessa terra para essa jornada. Quanto que eu preciso? Estou com 58 anos, minha mãe não gosta que eu falo. Daqui a pouquinho nós vamos fazer, eu com a Rô, vamos fazer 24 anos de casado esse ano, outro ano, 25, bodas de prata. E aí eu brinco com ela, entendeu? A gente brinca e fala assim, pô, e aí, quantos anos mais a gente vai viver, né? Mais 20 anos, 25 anos. Quanto mais? Será que eu vou passar dos 85 anos? E a eternidade? Entenda que por estarmos vivos, a gente tem sempre a possibilidade. Talvez o Daniel, ele olhe e fala assim, poxa, o pastor Paulo tem 58, eu tenho 13, são 45 de diferença. Eu tenho toda uma vida pela frente, será que tem? Essa é a pergunta, a gente não sabe. Os nossos dias, eles são contados, mas nós não sabemos esse número. É por isso que a gente tem que viver intensamente todos os dias. A ideia que se transmite é que o Senhor mudou de ideia e que a riqueza na terra é melhor e mais segura do que a do céu, e não é. Porque o próprio texto que nós lemos de Mateus mostra que as coisas aqui do dia a dia, elas são corroídas por ferrugem, por traças, por ladrões, são roubadas. Mateus capítulo 6, versos 25 a 34, vai ser o tema da nossa palavra da noite. Então você já vai ter um spoiler, digamos assim. Esther, leia dois versículos cada um, por favor. 25 a 34, 2 versículos cada um. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Carlos, 27 e 28. Qual de vós, por ansioso e esteja, pode acrescentar um tomado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem criam. Manu, 29 e 30. É comum vós aqui, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim, a importância que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a outros homens da pequena fé. Daniel, Portanto, não vos fiqueis dizendo que comeremos e beberemos, ou como que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. André? Buscai, pois, em primeiro lugar
o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Você pode fazer algo? Faça. Você não pode fazer? Descansa. É simples, não vou dizer para você que eu vivo isso, eu estou dizendo que é simples. Se eu não consigo lidar com aquilo, por que eu vou perder tempo preocupando com isso? Desperdício não diz respeito apenas a coisas materiais, mas também o que ocupa a nossa mente. A nossa mente, que é o grande celeiro e controlador das nossas emoções. Diz que cabeça vazia é oficina de Satanás. E é exatamente aqui que ele trabalha. Ele não trabalha com as coisas materiais, ele coloca aqui na tua mente o desejo. Eu preciso disso. Eu preciso viver aquilo. Eu preciso adquirir aquilo outro. Senão eu não vou ser satisfeito, não vou ser feliz. A preocupação é condenada pelo Senhor por gastar muito mal energia mental. Nós temos energia. A quantidade de energia que nós temos para gastar, ela é como um tanque de um carro. Então, se você tem um carro como o meu, que deve ter em torno de 54 a 56 litros, você nunca vai conseguir colocar 60 litros. Não vai. Chego lá no posto e falo assim, coloca 60 litros. O cara fala, não cabe no seu carro. E é exatamente o que está sendo falado aqui. A energia que nós temos, o nosso carro, voltando ao exemplo do carro, o nosso carro, eu encho o tanque do meu carro. Dependendo do jeito que eu dirigir ele, ele pode fazer 8 por litro, 12, 14, 15, depende. Na época que eu era jovem, que eu tinha a época da idade do Gabriel, andava com o pé embaixo, meu carro fazia 3 km por litro. Hoje, estou dirigindo, paciente, 60, troca a marcha no tempo, o meu carro vai render muito mais. E a nossa energia é a mesma coisa. Nós temos uma quantidade de energia emocional dentro do nosso coração. Se você se desgasta com coisas tolas, e a grande maioria das coisas que nós gastamos energia são coisas tolas, porque fulano falou bom dia, porque isso aconteceu aqui, isso vai consumindo nossa energia. E aí, em determinada parte do dia, você se depara com uma dificuldade, um problema que precisa ser resolvido. Se você tem a energia necessária, você resolve. Se você não tem, você se frustra. E há uma diversidade enorme de problemas com que nós lidamos no dia a dia, de coisas mais simples a mais complicadas. E a ideia sempre é, em relação à nossa energia, o quê? Você guardar essa energia. E a preocupação, ela consome. A preocupação, ela destrói. Você fica naquela preocupação e você fica momento após momento pensando naquilo e você não consegue ter liberdade na sua mente de fazer o quê? Programar ou construir alguma saída para aquilo. A primeira coisa que você tem que fazer diante de um problema é fazer o quê? Parar. É por isso que nós trabalhamos na semana passada o contexto de mais importante e urgente. Se você está sempre atrás de resolução de coisas urgentes, o mais importante, ele nunca vai ser resolvido. Vocês têm coisas importantes a se resolverem e vocês não têm dado atenção. E eu falo para as pessoas, olha, você tem que resolver isso aqui. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a pessoa explode lá na frente, a pessoa vai para mim assim, pô, pastor, e agora? Eu falei, agora nós vamos ter que lidar com esse problema de maneira muito mais difícil do que se você tivesse tratado lá atrás. E a gente continua falando com você. Tem coisas que são importantes, que precisam ser resolvidas. E você continua se preocupando com as coisas urgentes. Porque as coisas urgentes, elas estão ali pulando na sua cara. Como que eu posso? Simplesmente eu vou dar atenção às coisas mais importantes. E aí, se você dá atenção às coisas mais importantes, você consegue gerenciar o seu tempo de tal maneira que você resolva o máximo de coisas dentro da energia que te é capaz. Porque senão você gasta toda a sua energia dentro de um problema que você não tem gerência nele e você não vai resolver nada. Alunos, já passei dessa fase. Mas Daniel está nessa fase. Gabriel, Natália, Manu vai entrar ainda, Luísa. Está diante de uma prova. A instrução é, resolva primeiro as questões mais fáceis.
Você pega uma questão lá, uma prova de concurso, qualquer coisa assim. Primeira coisa é dar uma geral na prova. Isso eu aprendi com um professor de cursinho. Dar uma geral na prova. Poxa, eu domino esse assunto. Eu domino esse assunto de flor. Então eu vou gastar o meu tempo aqui para eliminar o máximo possível. Poxa, mas eu não entendo nada de carro. Não adianta eu ficar perdendo meu tempo ali que você vai deixar de resolver aquilo. Aí, em vez de você ter uma nota boa, e aquilo que você não consegue resolver ficar realmente de lado, você tem que estudar mais, você não resolve absolutamente nada. Estou cansado de ver isso. Problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas financeiros, as pessoas elas não usam o tempo delas com sabedoria, porque elas estão sempre preocupadas. Vamos dar uma pausa para o nosso intervalo, vamos retomar com o nosso tema de preocupação no segundo período, se Deus assim o permitir. Por enquanto, que Deus te abençoe e te conceda a graça.